Esse devocional o Senhor colocou no meu coração na semana passada, quando eu estava passando por um momento bem difícil. Na verdade, já estou passando por um momento bem difícil, já vindo já quase 3 meses, 4 meses, né? E só que semana passada eu tive uma crise, assim, não uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, não, uma crise entre eu e eu mesma, um questionamento entre a minha vida com Deus e as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê, né? O porquê. Eu comecei a chorar e comecei a lembrar de coisas. E o Senhor me trouxe claramente a vida de um homem que ele teve um propósito muito grande aqui nessa terra, né? E esse homem é João Batista. Jesus disse que entre todos os nascidos de mulher, João foi o maior de todos. E olha para você ver como terminou a vida de João Batista, com a cabeça numa bandeja, mostrada em público, né? E aí a gente começa a questionar o porquê que somos cristãos e por que acontecem determinadas coisas na nossa vida. E aí o Senhor falou claramente no meu coração, e essa palavra é para você. Não sei o que está passando com você, não sei o que está acontecendo com a sua vida, não sei qual o nível, né, de intensidade, de agonia que está a sua vida, os porquês da vida, mas eu trouxe uma palavra direta dos céus para o teu coração. Por que Deus permitiu uma morte tão brutal assim na vida de João Batista, sendo que ele poderia ter tido poder, e ele tem poder para ter livrado? Mas e se Deus não livrar? É forte a morte de João, não foi? Mas essa pergunta é o que muitos fazem. Por que Deus não livrou João Batista? Mas a resposta é direta. Porque o livramento não é o fim. O propósito é. João não foi chamado para viver uma vida confortável. Ele foi chamado para preparar o caminho do Cordeiro. E ele cumpriu a sua missão. Convém que ele cresça e eu diminua. João sabia que o centro da vontade de Deus não era fama, honra, aplausos ou proteção terrena. Era cumprir o propósito até o fim. O servo de Deus também passa por aflições, mas a diferença é que quando passamos por ela, nós temos uma grande companhia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A verdade é que João não foi abandonado, ele foi promovido. Deus não livrou o corpo, mas guardou a eternidade. Ele não livrou João da morte, porque a missão de João já tinha sido cumprida. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus nem sempre nos livra da cova, da fornalha, da espada, mas Ele sempre nos livra do vazio de vivermos sem propósito. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. João recebeu essa coroa e o seu nome ecoa até hoje, não por causa da sua morte brutal, mas pela vida entregue totalmente a Deus. Escute, o maior milagre não é Deus nos livrar da morte.